Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Ata-Papo. Hoje, espiritualidade humana, né? Esse quadro é guiado pelo Francisco, né? Mas ele já vai entrar todo mundo aqui, a Maria, o Ceslau, né? O Dr. Rodolfo está aqui conosco hoje, na verdade, para falar de espiritualidade, mas eu pedi para ele fazer uma introdução, né? Porque realmente a situação é bastante alarmante, né? Depois que ele fizer essa introdução da situação como está aqui em Araçatuba, e aí realmente nós vamos entrar aí para a questão da espiritualidade humana. Vamos ter outros convidados aqui também, estão já no backstage, daqui a pouco nós estamos colocando todo mundo aqui para dentro da live. Então, por enquanto, eu vou passar para o Dr. Rodolfo para ele colocar essa situação aí para todos. Bom, boa noite a todos, né? Hoje, embora não seja live de saúde, mas a gente queria só fazer novamente um alerta importante. A gente registrou de ontem para hoje um aumento substancial, na verdade, do dia 1º para o dia 3, né? A gente teve um aumento de 3 óbitos, mais 4 que estão sob suspeição, então, no total, seriam 7 óbitos. A gente saiu de 847 pacientes positivos confirmados para 918. Então, a gente teve um aumento substancial. Vocês viram que anteontem, nós gravamos aqui a live sobre saúde, falamos que a cidade de Birigui, vizinha aqui, tinha aberto uma nova UTI com 14 novos leitos, fora a parte de enfermaria. Em menos de 24 horas, esses 14 leitos foram ocupados, né? Então, hoje Birigui segue com 100% dos leitos ocupados. Então, a situação está bastante preocupante. Nós queríamos que todos, sem exceção, pudessem, com bastante humanidade e seriedade, né, encarar esse problema, ficando em casa sempre que puder. A gente tem visto que, embora as pessoas tenham, na sua maioria, usado máscara, mas elas seguem fazendo reuniões e se encontrando na rua e praticando esportes ao ar livre, mas se encontrando, se aglomerando nos supermercados. Então, a gente já está na fase 1, fase vermelha, né? Não sei onde a gente pode chegar. Em nenhum dos meus cálculos eu imaginei que ainda na primeira semana de julho a gente fosse bater os 1.000 casos. Né? Isso seria o pior cenário, seria até dia 15. E a gente está em 918, imaginando que nós vamos ter o dia de sábado, domingo e segunda, e na terça, quando eles atualizam, acredito que a gente já chegue nos 1.000 casos. Então, eu estou com alguns colegas da área de saúde que estão internados, tem um especificamente lá de Birigui que está lutando pela vida. Todos nós estamos bastante preocupados com ele e nos unindo em oração, né? Porque ele é um cara que sempre lutou pela vida dos outros e agora, com relação a essa doença, ele virou paciente, né? Então, queria, mais uma vez, né, sem nenhuma ideia de causar pânico, mas causar uma certa preocupação para que as pessoas fiquem em casa, né? A gente vem falando que isso é muito sério, os números estão virando nomes, e a gente já está com 918 casos positivos, 27 óbitos confirmados e mais 3 ou 4 sendo em suspeição, aguardando o exame, né? Bom, Paulo, acho que, né, mais ou menos isso, né? Não é para isso hoje, mas todo dia é dia de pedir para as pessoas respeitarem as suas vidas e as vidas dos outros, né? Tá certo. Agora vamos chamar então aqui nosso âncora aqui da live para ele fazer a introdução e depois nós vamos colocando todas as pessoas aqui. Vai lá, Francisco, qual que é o texto base para hoje? Ok, então, o tema é evangélicos e justiça social. Espiritualidade evangélica e justiça social. E eu quero, assim, ampliar um pouco esse tema, olhando para a questão não só do evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da tradição cristã, que é a Boa Nova, trazer uma mensagem de justiça, mas
olhar também para que as religiões, de maneira geral, que estão vinculadas às questões do sagrado, às questões do transcendente, estão hoje vivendo uma reflexão sobre a questão da justiça social, a questão da pobreza mundial, dos excluídos, das pessoas que são diminuídas na sociedade e excluídas, né? As minorias étnicas, tudo isso é uma situação humana de opressão. E quem causa essa opressão é o próprio homem, não é Deus que causa isso, não é o sobrenatural, não é a energia do amor absoluto que causa tanta distorção e tanta injustiça. E o pastor William, ele tem uma cultura acadêmica profunda em relação a isso, e não só teoricamente, mas também na sua vivência. Eu participei de alguns cultos do pastor William, tenho conversado bastante com ele e outras atividades que ele tem feito fora da igreja, e a atuação dele na igreja é uma atuação de alguém que busca realmente o encontro amoroso das pessoas, tá? Que está distante daquela teologia que propõe justamente o contrário dessa mensagem do Evangelho, que propõe a busca do conforto, a busca de uma vida de conforto, Francisco, de prazer, Francisco, de qualidade. Francisco, Oi. Deixa eu pedir para você apresentar o texto, que está todo mundo esperando no backstage aqui. O pastor William também já chegou, já está todo mundo lá esperando. O pastor William já chegou? Chegou também. Eu vou ler um texto do pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do Caminho. Não é um texto dele, são pedacinhos do texto, é bem rápido. Não generalize os evangélicos. Nem todo evangélico é conservador. Existe um setor fundamentalista, extremista, com poder político, econômico e midiático. Esse setor representa um risco à democracia, aos direitos humanos e à diversidade. Um tipo de religiosidade violenta, que não escuta e não dialoga, baseada no confronto, não no encontro. Mas nossa tarefa aqui também é denunciar que o fundamentalismo não tem nada a ver com Jesus. Veja bem, Jesus foi pobre, da periferia, andou com os miseráveis e excluídos da sua época, condenou o acúmulo de riquezas e venceu preconceitos históricos. Foi preso, torturado, humilhado publicamente e assassinado pelo Império Romano. E a pedido de uma elite religiosa que o considerava desviado e herege. Jesus foi vítima da raiva dos fundamentalistas, do próprio Estado e daqueles religiosos que se sentiam donos, defensores e procuradores de Deus. É do texto Nem Todo Evangélico é Conservador. Só finalizando, a presença do Rodolfo aqui é muito importante. O Rodolfo, que é de uma tradição não cristã, budista, tem também na sua proposta de prática religiosa questões que envolvem esse caminho de luta pela justiça, pela ecologia e pelas minorias. Pronto. Bacana. Okay, agora vamos colocar aqui hoje a Maria Oceslau também aqui conosco. Hoje tem uma turma muito bacana aqui. Um outro convidado aqui de São Paulo, o André, né? E finalmente aqui nosso grande amigo, nosso irmão aqui, o pastor William Leite. Né? Tudo bem, pessoal? Então hoje tá tudo jóia. Vamos passar aqui, Francisco, para o pessoal poder dar
saudações aí, começando pela Maria Ceslau, já estão aguardando aqui, depois o André, depois o pastor William. Vocês estão mutados, viu, Maria Ceslau? Vocês estão mutados. Vamos passar então para o André. André, para você poder dar sua saudação. Ok, boa noite a todos. Boa noite, Paulo Sanda, reverendo Paulo Sanda. Bom dia, boa noite, Francisco. Prazer em revê-lo, né? A última vez que eu vi foi aí em Araçatuba, no Encontro Ecumênico. Boa noite, Rodolfo. Eu também lembro do Rodolfo lá no Encontro Ecumênico. Boa noite, William. É um prazer também prazer todo meu. Estar aqui com vocês. Boa noite, Maria e Ceslau também. Prazer em conhecê-los. Eu sou André, sou daqui de São Paulo. Eu acho, não sei se me apresento já aqui, ô Paulo. Pode se apresentar. Ok. Então, só para as pessoas me conhecerem um pouco, eu sou André Alves, sou daqui de São Paulo. Eu estudei teologia por 3 anos, eu fui de tradição protestante, sou filósofo, né, licenciado em filosofia, estudante ainda, sempre, né, de filosofia, e agora também estou voltando, né, a fazer alguns vídeos aí com mensagens de espiritualidade laica, como eu chamo, né? Por que é laica? Não é porque não tem a religião, é o contrário, é porque todas as crenças e também as não crenças, mas desde que tenham respeito à sacralidade da vida, são bem-vindas, né? Então é disso que a gente começa a falar lá nesse meu canal agora. Então é por isso eu vi a propaganda hoje, né, dessa live, e falei com o Paulo, falei, eu gostaria de participar. Eu acho que é um assunto muito interessante aí para a gente estar discutindo num momento como esse, né? Com certeza. Bacana, pastor William, meu irmão, vamos lá. Gente, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Boa noite, Maria. Maria e Ceslau, acho que o seu computador está mutado. O seu som está mutado, ó. Isso, André, Rodolfo, reverendo Paulo, prazerzaço estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Aprendendo com vocês, sempre, de alguma maneira, compartilhando. Até peço desculpa o atraso, eu estava na fábrica, saí correndo na pista aqui para poder chegar aqui e estar aqui com vocês. Para aqueles que não me conhecem, né, eu sou pastor de uma igreja, uma comunidade cristã, que chama Comunidade Atos. Tenho formação e graduação em teologia, sou historiador também, e quero, de alguma maneira, hoje colaborar com todos aí, participando com vocês da melhor maneira possível. Muito bom, vamos dar aqui a boa noite para Tereza Evaristo, já chegou aqui há algum tempo. Agora a Paula Carvalho mandou aqui o recado também, né? O pastor William é a pessoa certa, ele sempre ensina mais com as atitudes de amor, empatia e solidariedade. Obrigado, e aqui Paulo, os parabéns obrigado. também da Tereza Evaristo. Agora com as saudações aí do Ceslau, da Maria. Boa noite, né? A gente agradece pelo convite. E é uma satisfação para a gente estar participando com pessoas tão honradas aí. É um prazer a gente estar participando, viu? Então, boa noite para todos, né? É um prazer estar mais uma vez refletir o tema tão importante que é espiritualidade. Para mim, espiritualidade e ideologia, eles se misturam. Só que ideologia é uma maneira de ver o mundo. Ou tudo aquilo que motiva a gente a agir, ser, pensar, né? Se movimentar, de certa maneira, é ideologia. Cada pessoa, cada grupo tem sua ideologia. Qual é a diferença entre ideologia e espiritualidade? Espiritualidade é uma ideologia voltada para o bem. Bem viver, bem fazer, né? Para ajudar o outro, amor ao próximo, luta pela justiça, pelo mundo mais justo, mais igual, mais fraterno. Então, para mim, espiritualidade é uma essência, é uma parte melhor da ideologia. Bacana, Ceslau. Bom, eu acho que assim, a pessoa ideal para iniciar aí o debate, a conversa, né? Vamos começar uma explanação a respeito do que o Francisco colocou, a respeito do tema, né, principal. Seria o pastor William, né? Já soltar aí a conversa.
O Francisco caiu, estou tentando chamar ele de volta aqui, então, William, meu irmão, você dá o chute inicial aí. A gente hoje é uma situação. Analisar o movimento evangélico, o movimento protestante no Brasil, o neopentecostalismo, né, é um grande desafio por causa das suas perspectivas muito plurais. Né, o André sabe disso. Porque hoje é muito difícil você dizer assim, esse é o protestantismo, esse é o evangelicalismo, porque existe uma gama, você consegue, por exemplo, encontrar nas igrejas evangélicas, igrejas protestantes, uma pluralidade de comportamentos, de ritos, de conceitos e assim por diante, que é até um pouco difícil a gente estudar, é complexo isso. O que eu acho que é uma reflexão importante para a gente, independentemente da fé que professamos, na perspectiva mais de compreensão desse movimento evangélico brasileiro e o que ele se tornou hoje, eu acho que é o advento da teologia da prosperidade, ela dá muito rumo para a gente compreender um pouquinho daquilo que nos tornamos e o que isso tem de desapego com o conceito do evangelho e justiça social. Então, se nós temos a figura de Jesus, né, a figura de uma pessoa que viveu e escolheu, por exemplo, a favela, que é a Galileia, ele não escolheu a Judéia, ele escolheu a Galileia, aonde ele se entregou para aqueles que eram os mais marginalizados, aqueles que eram mais excluídos, aqueles que não tinham nenhum tipo de respaldo, de valor para a religião. Ele lutou por aquele que estava com fome, não só no conceito de gerar uma espiritualidade transcendental, mas também uma espiritualidade que se horizontaliza na perspectiva de justiça social, de comprometimento com o outro, assim por diante. Quando nós analisamos de maneira mais metódica, mais fria, o que o evangelho, o que Jesus representa, eu gosto muito de uma passagem bíblica que o apóstolo João, que é conhecido como apóstolo do amor, ele estava em Samaria e eles estavam pregando para os samaritanos e os samaritanos não se converteram. Aí João, o apóstolo do amor, né, que depois é conhecido como apóstolo do amor, nesse momento vai lá e diz a seguinte coisa: Jesus, o senhor quer que eu peça fogo do céu sobre eles? E Jesus disse para ele assim: você não tem o meu espírito. Porque eu não vim condenar os homens, eu vim trazer vida, vim trazer amor. E quando o surgimento do neopentecostalismo com grande força no Brasil, né, pegando um gancho, principalmente a década de 80, assim por diante, ela traz contornos muito alicerçados naquilo que a gente chama hoje de teologia da prosperidade. E essa perspectiva da teologia da prosperidade, ela é extremamente ególatra, né? Ela é extremamente focada num conceito de individualismo, ligado à riqueza como um conceito de conexão com o divino, com o sagrado. Então, o que eu tenho, de alguma maneira, credibiliza a minha relação ou não com Deus. Isso se perpetua como um veículo de teologia, no sentido de atender a demanda de uma necessidade humana, de encontrar uma resposta que lhe faça prosperar, brilhar e assim por diante, que são essas teologias ufanistas, né, que estão muito alicerçadas à teologia da prosperidade, e fez com que, de alguma maneira, se estratificasse dentro da comunidade cristã, protestante, evangélica, principalmente na sua maioria neopentecostal, e aqui não é uma perspectiva de julgamento, mas sim de compreensão da realidade do movimento em si. Ele começa a espiritualidade que tinha traços no começo do século passado, que tinha traço de piedade, que fazia com que o indivíduo, eu não sei se vocês conhecem ou gostam de um filósofo, um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, com certeza o André conhece, e ele fala sobre os valores de diferenciação do indivíduo dentro do campo social. E quando nós analisamos, André, por exemplo, o cenário, o campo social da igreja no começo do século passado, os agentes de valor simbólico diferenciavam os indivíduos na comunidade, eram valores como piedade, linguagem correta, era oração, era ter uma vida de altruísmo, uma vida de piedade que a gente já conhece.
Esses eram os referenciais explícitos que diferenciavam o indivíduo no meio da comunidade como alguém de prestígio espiritual. O que acontece é que a partir do advento do neopentecostalismo e assim por diante, mudou-se o eixo dos valores simbólicos de diferenciação. Consecutivamente, esse eixo deixou de ser o eixo dos valores de eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de leitura da Bíblia, eu tenho uma vida de serviço ao mais fragilizado, e centralizou-se o discurso de que eu tenho Deus, ou a minha espiritualidade, ela é evidenciada pela minha felicidade, pela minha saúde e pela minha prosperidade econômica. Consecutivamente, isso gerou uma igreja profundamente ególatra, egocêntrica, preconceituosa, intolerante e, de alguma maneira, desconectada com aqueles que choram, aqueles que sofrem. Então, aquilo que Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu não vim para os... Eu não vim aqui para pegar os... Eu não vim para os sarados ou para os santos, eu vim aqui para os pecadores. A dinâmica de Jesus na perspectiva de compreensão de que aquilo que os fariseus da época de Jesus, religiosos da época de Jesus diziam, como que o Senhor se assenta na roda de meretrizes, de prostitutas, de publicanos, e Jesus dizendo para eles, vocês não entendem nada sobre o reino de Deus, e muito menos não compreendem a minha missão. A minha missão não é estar numa roda cheia de títulos religiosos, mas a minha missão é estar com aqueles que choram e não encontram um ombro. Tanto é que no próprio Sermão do Monte, Mateus 5, ele diz, bem-aventurados são os que choram, pois esses terão consolo. Enquanto a religião dizia, você que é o oprimido é por causa de algum tipo de consequência de uma outra vida, ou uma consequência de uma outra coisa, Jesus dizia assim, vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu estou aqui para aliviar carga. A primeira mensagem de Jesus, explícita, ele citando Isaías 61, ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim para proclamar libertação aos cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar aqueles que choram. A prática pastoral era uma prática de justiça. A prática pastoral de Jesus era uma prática de conexão com aquele que chora, aquele que sofre. E hoje nós vemos esse processo de centralização, essa perspectiva antropocêntrica desse cristianismo contemporâneo, no qual ele faz com que eu foque nas minhas necessidades pessoais e ocupado demais em buscar as minhas próprias felicidades e os meus próprios preenchimentos, não consigo compreender que a essência do evangelho é me conectar com o servir o outro e servir o outro numa perspectiva de levá-lo a uma vida melhor, uma vida mais justa, uma vida mais honesta, inclusive na perspectiva econômica. E eu quero só encerrar essa primeira fala, que a reforma protestante, ela surge com vários tipos de discurso teológico de mudança do eixo, né, de algumas coisas que ela faz uma reforma teológica em algumas coisas. Entre as coisas que a reforma protestante faz, é a perspectiva, quem conhece teologia aqui, é a soterologia, a doutrina da salvação, que é a perspectiva da justificação pela fé, enfim, um monte de coisa, não quero entrar nesse ponto. Mas a igreja, a fé protestante, ela, na minha modesta opinião, ela sonega uma responsabilidade, aquilo que o André sabe também é teólogo, fez teologia, esse conceito armatiológico, que é a questão da doutrina do pecado. Assim, o pecado, a igreja protestante, que se materializa de maneira muito forte, muito agressiva na contemporaneidade da igreja, está ligado ao pecado da individualidade e não da coletividade. O pecado coletivo saiu do discurso. Ou seja, eu sou punido porque eu transo com alguém, ou porque eu vejo uma coisa errada, ou porque eu toco alguma coisa, e Deus me punirá. Esse é o conceito básico de uma moralidade profundamente opressora, que não me conecta a entender que talvez os principais pecados, ou os mais veementes e doloridos pecados, estão na minha omissão na coletividade, não na minha individualidade. A minha incapacidade de entender que através da minha ação, ou a minha omissão ao serviço do coletivo, fez com que eu me tornasse uma pessoa tão dicotomizada da essência do coração, daquilo que a gente conhece sobre espiritualidade cristã. E assim eu começo a minha introdução.
Muito bom. Então, vamos, assim, primeiro o Francisco pede desculpas, mas ele teve problemas técnicos novamente, né? Semana passada ele teve, hoje de novo, então ele não vai conseguir retornar. Nós estamos chegando aqui aos 25 minutos, pedir para quem está assistindo, dar as boas-vindas para a Bruna, que chegou aqui também. Boa noite, Bruna. Pedir para quem está assistindo, compartilhar, chamar os amigos para a live. Tem muito papo ainda, tem bastante coisa interessante. Eu vou fazer só uma provocação rápida para depois passar, que eu acho assim, para a gente intercalar as coisas, né? Então, falou um cristão protestante, eu queria agora, na sequência, depois que eu fizer essa rápida observação, passar para um budista, né? Que é o Rodolfo. Mas eu só vou fazer essa provocaçãozinha, né? Que, assim, de fato, a espiritualidade, digamos assim, colocada aí, nesse sentido, né, essa espiritualidade de mercado, essa espiritualidade individualista e tudo mais, ela foi muito expressa, né, recentemente pelo atual ministro da Economia, né? Quando ele diz que as pessoas, para ser de esquerda é fácil, basta ter amor ao próximo, basta ter solidariedade, empatia. Agora, para ser liberal é preciso décadas. Então, assim, ele diz que a evolução, né, de você se tornar egoísta, de você não olhar para o próximo, enfim, toda essa coisa, essa espiritualidade de mercado capitalista, uma espiritualidade onde não há redenção, né? E aí finaliza essa provocação, para não ocupar muito tempo, já passo a bola para o Rodolfo com a visão dele budista, mas como todo brasileiro, o fundo dele também, o berço é cristão, então não é algo totalmente estranho a ele. Rodolfo, é contigo. Bom, vamos lá. Estou meio perdido aqui no ninho, mas eu gosto, né? Na verdade, eu gostei muito, eu queria até parabenizar o André, porque esse conceito de espiritualidade laica, eu achei genial, André. Acho que é uma espiritualidade que cabe todo mundo. E o espírito não é dividido, né? O divino não é dividido, não é separado. Então, esse conceito de espiritualidade laica, eu achei que é formidável. Eu acho que a gente precisa de mais disso, né? Mais disso do que separar, categorizar, vamos chamar assim, né? Na verdade, assim, eu tenho uma visão que eu falo assim que o budismo um pouco que me escolheu e eu escolhi o budismo porque as visões foram muito próximas, né? E independente disso ter acontecido no Oriente ou no Ocidente, né, pastor William, eu acho que essa aproximação com o que é bom, com o que é sagrado, que é a própria vida, isso não tem uma nomenclatura que seja única, que seja correta. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que nunca ficou tão claro que essa rotulação, ela separa as pessoas, né? Tem polarização do futebol, passando pela política, e a religião agora se envolvendo com isso, com o aspecto mercantilista que você falou, que você citou, e claro, a gente sabe que essas distorções, elas são do homem, elas não são, né, divinas ou de Deus, elas são do homem, né? Então, se o homem traz em si essas distorções, e aí eu acho que a religião, né, vem no sentido de elucidar ou tirar essa escuridão da visão e fazer a pessoa enxergar o que realmente importa. Aí, a visão budista disso, assim, dentro do que a gente conversou agora, eu acho que talvez essa confusão, viu, William, André, Ceslau e Maria e o próprio reverendo Paulo, que está como mediador, mas não vai escapar, a gente vai colocar você aqui também, tá? Eu acho que vem um pouco da confusão do papel do ser humano na sociedade, na natureza, sabe? O papel, qual é a função? Eu sei que o William é professor e eu também sou professor, né? Então, a minha área é a área de saúde biológica, né? E aí a gente tem um conceito na ecologia que chama nicho ecológico, né? Uhum. E aí eu falo assim, qual é o nicho, não só ecológico, qual é o nicho do homem? Falo homem ou mulher, né? Falo do ser humano, qual o nicho? Então, eu acho que por a gente não ter essa bússola, essa direção natural, é que a religião precisa surgir, ou surge, ou deve assumir esse papel de orientação para o homem buscar o seu papel, né? E quando a gente confunde isso, infelizmente, a gente acaba seguindo por caminhos que
a gente coloca como objetivo o que não é importante. Então, o ter, o submeter, o explorar, isso tudo vai ficando mais importante do que qual é o meu papel. Óbvio que o papel de cada um a gente vai descobrir na nossa vida, mas o fato é que o ser humano é um ser social. E eu acho que a grande questão divina, eu acredito que a gente tem uma partícula de divindade, né? A gente não está separado, seja de Deus, essa energia do amor perfeito, superior, como queiram chamar, né? Eu falo assim, não importa a nomenclatura que se dê. Então, eu acho que a gente não está separado disso. Então, como que isso se manifesta na gente se não for através da vida em sociedade, da compreensão da vida do outro como tão importante quanto a minha? Se é tão importante quanto, é igual, né? Então, desejar a felicidade do André é a mesma coisa que desejar a minha. Desejar a minha não pode ser separado de desejar do André. Essa é um pouco da visão budista. E isso é um pouco que se perdeu. Mas essa confusão, ela na verdade, ela não é uma confusão, vamos brincar assim, uma confusão lá em cima, é uma confusão aqui embaixo, né? E aí eu estava anotando algumas coisas quando o William estava explanando muito bem. São perguntas que são retóricas, tá, gente? Na verdade, agora eu não estou nem querendo provocar, tipo assim, uma discussão nesse sentido. Mas, assim, às vezes a questão um pouco exclusivista do messianismo, né, faz com que o ser humano, por optar por isso, por escolher isso, ele também se sinta um pouco melhor, um pouco, vamos dizer assim, ele se sente um pouco escolhido. Etnocêntrico. Etnocêntrico. Exatamente, cai dentro do que você falou. Então, assim, por eu não conseguir enxergar muito, quando eu assumo essa escolha do escolhido, eu também me sinto tão próprio quanto. E isso por si só não seria ruim. Só que aí vem a confusão, né? Por eu ser... Eu não entendo muito de teologia, gente, então vocês me desculpem às vezes as palavras que eu coloque, mas assim, por sermos todos, nós vivemos aqui nesse mundo, esse mundo mundano, mundo de pecado, né? A própria Bíblia fala, somos todos frutos desse pecado original, né? Quando a gente faz essa mudança no conceito, ou que a gente pode dizer assumir, né? Assumir o caminho correto, assumir a aproximação com Deus, a religação, assumir a religião, talvez a gente possa confundir isso e achar que o resultado disso é só a prosperidade material, a prosperidade, a gente fala no budismo, conspícua, o que é visível. Mas, na verdade, o grande benefício é inconspícuo. Né? Então, esse é o ponto que eu queria... É uma pergunta meio retórica, talvez seja isso. O ser humano tem uma certa miopia ao enxergar isso e achar que o resultado que, na verdade, o resultado da minha aproximação com o divino, ele se materializa na minha vida e é isso que importa, mas, na verdade, é inconspícuo, é invisível. Não sei o que vocês acham disso. Muito bom, Rodolfo. Agora vamos passar para uma visão cristã novamente, mas agora dos católicos, né? Os católicos representados aqui pela Maria, pelo Ceslau. Deixa eu só tirar o mute do microfone de vocês aqui, como estava dando... Pronto. Vai falar? Você. É muito importante que este pensamento da espiritualidade, podemos chamar cristã ou humana, ela sempre está evoluindo. Então, nós tivemos a Idade Média, a Idade da Obscuridade, né? Mas depois nós vivemos agora nova fase da Igreja, da mudança, da transformação. E depois do Concílio Vaticano II, que aconteceu em 62, 65, né? Houve uma nova doutrina social da Igreja. Então, a Igreja, depois do concílio, né? Especialmente o famoso Pacto de Catacumbas, liderado pelo nosso Dom Helder Câmara, né? E com outros bispos mais voltados para a frente, que pensaram como colocar o espírito do Concílio Vaticano na realidade latino-americana, onde predomina a injustiça, a pobreza, a miséria, a fome e tantas desgraças que não vêm de Deus, que são causadas pelo próprio homem. Pelo próprio homem que muitas vezes motivados pela própria religião. Né? E o pastor falou da fundamentalismo.
todos os fundamentalistas se baseiam que ele é escolhido e que Deus está do lado dele. Então, o reino de Deus não é reino de Deus, é reino deles. A visão, a imagem e semelhança de Deus. E muita gente cria Deus conforme a própria visão, própria imaginação, né? Deus serve como alguém que deve socorrer ele e ajudar ele. E especialmente os líderes, né, que abraçam a teologia da prosperidade. Isso é não só na igreja evangélica, protestante, mas também dentro da igreja católica. Por exemplo, a igreja conservadora, ela não quer que mude coisas. Eles acham que se eu tenho minha vida tranquila, vida boa, porque Deus está me abençoando, é o sinal da bênção de Deus, né? E não se preocupa que muitas vezes os bens que eu tenho de sobra é fruto da injustiça de exploração, né? Então, muitas vezes, eu, como ex-padre, né, veio da Polônia, de uma luta da igreja comprometida pelo bem-estar do povo, né, sempre comprometida, porque a igreja da Polônia está ligado, luta pela independência da Polônia, como ser católico é ser polonês, é uma identidade polonesa, que nem todos sabem que durante 1,5 séculos a Polônia não existia na história, no mapa no mundo. Foi dividida entre três partes, entre a parte da antiga Prússia, Rússia e o Império Austro-Hungria, né? Só depois da final da Primeira Guerra Mundial que a Igreja e Polônia reconquista a sua independência. Mas durante 1,5 séculos a Polônia não existia, né? Mas existia a Igreja. E preservar a identidade polonesa é preservar o catolicismo. Então, a Igreja sempre foi competitiva, né? E combativa contra todos os inimigos que lutaram contra a liberdade, contra a identidade, né? do povo polonês. Então, hoje em dia, né, por exemplo, porque com tanta veemência, com tanto ódio, raiva, né, muitos católicos tradicionalistas, né, se voltaram contra a teologia da libertação. E o que a teologia da libertação queria? Realmente colocar em prática o espírito do Concílio Vaticano II. Como viver na realidade da pobreza, da miséria, de tanta desgraça, né? Que não foi por causa de Deus, mas provocada pelas injustiças, né? E estruturas de opressão que continuam, né? A todo vapor na América Latina e no mundo lá fora, né? O terceiro mundo, né? Porque aquilo que nós conhecemos pela história, o que é bom para a América tem que ser bom para o mundo, né? Isso é fundamentalismo e imperialismo norte-americano, e junto com eles vamos outros, né? Então, agora dentro da Igreja Católica no Brasil, nós temos um monte de várias tendências, né? Eu prefiro estar do lado da teologia da libertação. E o meu compromisso é com os pobres, com a luta pela justiça, pela igualdade, pela solidariedade. Isso que eu faço. Mesmo saindo de sacerdócio, mas como pessoa, como católico, como cristão, eu estou lutando e colocando a minha vida a serviço disso. Porque acredito que outro mundo é possível. Mas, claro que ele tem que passar pela mudança de estruturas de tudo isso, né? Maria, você quer comentar? Eu acho que o tempo tá acabando aí, a gente podia aproveitar mais o André, né? Se sobrar tempo, eu falo. Isso, são questões de fundo simbólico que transformam a nossa realidade, né? Então, para falar sobre essas questões simbólicas, né, vamos passar para o nosso filósofo aqui do grupo, então, André.
Olha, todas as falas aí foram muito didáticas para mim e com certeza para os que estão ouvindo também, e nos faz pensar numa série de coisas. Mas eu gostaria de pensar um pouquinho, né, do outro lado, né, porque quando a gente julga cá, né, do nosso lado, de pessoas que de repente estão entendendo melhor a coisa toda, né, pelo menos a gente se julga, né, muitas vezes dessa forma, né, pensar o seguinte, e puxando um pouquinho do que o pastor William falou sobre o histórico, né, do que vem sendo o movimento evangélico. Então é realmente isso, o movimento evangélico no Brasil, ele é um movimento plural, ele não é um movimento único, né? Há vários e vários tipos de evangélicos, há vários e vários tipos de igrejas, de doutrinas, de propostas, de leituras da Bíblia, né, que se faz, né? Mas a que mais aparece, digamos assim, por inclusive ter um poder midiático muito forte, nós sabemos, é o neopentecostalismo. Eu não vou dar aqui os nomes das igrejas neopentecostais, mas a gente sabe, né, quais são elas, porque elas são muito fortes na mídia, né? Elas têm canais de televisão. Agora, eu gostaria de pensar o seguinte, essas igrejas, elas vêm com uma mensagem que casou muito bem, né, com a teoria capitalista, né, que casou muito bem com a propaganda, o empenho, o marketing capitalista, que é a questão do consumo, que é a questão do individualismo, a questão daquele se dar bem na vida, né, da prosperidade, enfim, né. Mas tem um outro lado também, que as igrejas neopentecostais acabaram pegando, vamos dizer assim, né, é o lado em que elas começaram a atuar nessas regiões necessitadas, muitas vezes. E aí nós temos realmente uma questão, porque, assim, onde o Estado não vem comparecendo, essas igrejas foram lá. E talvez a mensagem delas, por ter um efeito psicológico, que muitas vezes é mais agradável ao coração, mais de afagar, talvez, né? Porque quem é que não quer ser vencedor, né? Quem é que não quer ser vencedor? Elas conquistaram, então, esses públicos, né? Devido às necessidades. Olha, a gente sabe que quem é que pode pagar um psicanalista, né? Para tratar os seus problemas emocionais, né? A psicanálise popular, mas muito pouco se chegou até lá, né? E aí vem as questões simbólicas, né? A linguagem que se utiliza é a mesma linguagem da mídia, é a mesma linguagem do comercial da televisão, é a mesma linguagem da novela, né? Que quando faz a diferença entre o rico e o pobre, se eleva o rico, se eleva a riqueza, né? Então, há toda uma linguagem, o Paulo falou aí das questões simbólicas, que aproximam essas pessoas da teologia neopentecostal. E esse é um ponto muito relevante que a gente tem que considerar, né? Essas igrejas, de alguma forma, deram um sentido, sim, de comunidade para essas pessoas, né? Essas igrejas deram um espaço onde elas pudessem sonhar com uma vida melhor. Agora, a gente sabe que isso é um problema, né? Isso é um problema. Infelizmente, isso está longe de ser uma espiritualidade cristã propriamente dita, né? Porque ao invés dessa espiritualidade, dessa teologia da prosperidade, incentivar a solidariedade, ela incentiva o individualismo, né? Ela incentiva a vitória pessoal, a vitória individual, né? Ela incentiva o consumo, né? Ela incentiva apenas o egoísmo, né? A alimentação do próprio ego, muitas vezes. E nós vemos, inclusive, uma certa arrogância na maneira até de se dirigir à divindade, né? Em suas orações, fazendo exigências à divindade e tudo mais, né? Então, assim... Eu determino, exatamente. Então, assim, pegando um pouco o gancho do que o pastor William falou, a história do protestantismo mudou e nós lamentamos um pouco, né, por como a maneira que o protestantismo mudou, vem modificando-se, a ponto de chegar na teologia da prosperidade. Porque no primeiro momento, quando você tem outras igrejas históricas
batistas, presbiterianos, entre outros, e mesmo os pentecostais, né, quando começam seus movimentos aqui no Brasil, eles são voltados para quê? São até os hinos, né, nós percebemos que são hinos, os hinos mais sacros, mais antigos, são voltados para a divindade, para o louvor a Deus, né, para o louvor ao Criador, né, buscam essa comunhão. A pregação é voltada para a salvação, né, para a questão do perdão dos pecados, né, e de alguma forma, então, essa recomposição do homem, né, que se chama conversão, né, essa era a pregação do protestantismo histórico, né, essa restauração, né, vamos dizer assim, do homem, né, em que ele pudesse ter uma vida melhor, mais disciplinada, né, segundo pelo menos a doutrina cristã protestante, né, e também uma leitura da Bíblia com forte viés, muitas vezes biblicista, né, uma leitura muitas vezes literal, sim, né, a gente sabe disso, mas que, de alguma forma, tentava preservar um pouco uma ideia dos valores desse texto bíblico, né? Ainda que carregado, muitas vezes, de fundamentalismos, ainda que carregado, muitas vezes, de um moralismo forte, que muitas vezes prende as pessoas, né? Não permite que elas tenham uma vida um pouco mais livre, uma vida dentro da sociedade, mas muitas vezes afastando, né, a pessoa de um viver real e concreto dentro da sociedade. Sim, esse era, mas de alguma forma os valores bíblicos eram pregados, né, nessas doutrinas protestantes. E aí a gente muda a partir ali dos anos 70, 80, para essa teologia nova, para essa forma de pregação que é completamente estranha ao evangelhos, ao evangelho de Jesus Cristo, né? Porque, como bem foi dito pelo Ceslau, e também pelo pastor William, né, e também pelo Rodolfo, Jesus tinha uma mensagem muito mais humana, né, muito mais ligada à solidariedade, à doação, ao coletivo, né, as bem-aventuranças, né, que são colocadas ali, né, bem-aventurados que choram. Então há uma preocupação sempre com o outro, com o próximo, né. Infelizmente, esse é o cenário que nós temos da maioria, né, do que a gente vê, pelo menos. Talvez não seja nem a maioria dos evangélicos, né? Há estatísticas que mostram que os neopentecostais talvez não seja a maioria, né? Mas eles têm mídias, eles têm... Oi? Eles são barulhentos. Eles são barulhentos, eles têm dinheiro, porque extorquem, né, o dinheiro do povo. Então, a gente precisa ultrapassar isso, né? A proposta aqui, e eu, como estudante de teologia que fui, da tradição protestante, né, que fui, hoje não sou um frequentador de uma igreja específica, às vezes eu vou à missa, às vezes eu vou à catedral, eu gosto muito de ir à catedral, né? Eu sinto uma certa paz de estar dentro de uma catedral, enfim. Mas, enfim, a religiosidade, ela tem um valor, né? Porque o que é o valor na verdade, a espiritualidade. É por isso que eu proponho essa espiritualidade laica, porque a espiritualidade, ela não precisa necessariamente, inclusive, estar concentrada em uma ideia de Deus, né? Eu gostaria até de ler para vocês aqui, citar aqui para vocês o Rubem Alves, teólogo, né, psicanalista, professor, filósofo, né? E a definição dele de espiritualidade, ela coloca todos nós como seres espirituais, né? E tira um pouco essa ideia de espiritualidade como uma coisa apenas de uma outra dimensão, mas colocando justamente na dimensão de nossa vivência concreta. E é isso que a gente precisa resgatar em qualquer uma das nossas religiosidades, das nossas confessionalidades, ou mesmo da nossa não confessionalidade, que seja do nosso ceticismo, do nosso agnosticismo, ateísmo, mas de todos aqueles que buscam dar sentido à vida, que tem como a sacralidade a vida, porque, ao final das contas, todas as religiões, com suas divindades, com sua doutrina, elas procuram, de uma forma ou de outra, sacralizar a vida. E a vida é importante para todos os seres humanos. A vida, ela é sagrada a todos os seres vivos, inclusive.
né? Spinoza dizia que nós tendemos o ser ele tende o que? A conservação, né? Ou seja, a vida é tão importante que nós, no instinto natural, nós nos colocamos na autoconservação. Então eu vou ler aqui a frase do Rubem Alves, né? Esse texto que eu acho fantástico do Rubem Alves falando sobre espiritualidade. Espiritual é o jardineiro que planta o jardim, o pintor que pinta o quadro, o cozinheiro que faz a comida, o arquiteto que faz a casa, o casal que gera um filho, o poeta que escreve o poema, o marceneiro que faz a cadeira. A criatividade deseja tornar-se sensível. E quando isso acontece, eis a beleza. Ou seja, a espiritualidade está ligada aos sentidos que damos para as nossas vidas. Mas é necessário que esse sentido possa incluir, já que falamos, inclusive, que a vida é sagrada, né? É necessário que esse sentido da vida inclua também a sacralidade da vida do outro, e não só a minha vida individual, né? Não só subjetivamente, mas também intersubjetivamente, ou seja, é uma espiritualidade que visa valorizar aquilo que o outro produz, e aí nós poderíamos pensar em quantas situações concretas, né, de produções que hoje estão sendo desvalorizadas, né, a agricultura familiar que vem sendo substituída por uma agricultura industrial, que é uma agricultura de commodities, de papel. Quer dizer, nós precisamos valorizar aqueles que estão produzindo para a vida, para a sua própria subsistência, para a subsistência da sua comunidade. A valorização da vida passa pelo respeito à dignidade do outro, né? Então, a espiritualidade, ela deve estar envolvida com esses dois aspectos, né? A dignidade da própria vida, minha e a do outro, e os sentidos que nós podemos dar para a nossa própria vida, enquanto esta conservação da vida coletiva, né? Então, o pintor que pinta uma casa, ou um quadro que traz beleza, né? O poeta que traz a beleza na sua poesia, é uma beleza que não fica só com ele, mas fica na poesia que ele escreve, outros podem ler, outros podem contemplar aquela arte de alguma forma. Essa é a espiritualidade que nós podemos promover. E acredito que Jesus propõe esse tipo de espiritualidade, né? Porque Jesus propõe a espiritualidade de vida, né? Ele diz que veio quando ele diz aqui veio ao mundo, ele disse, eu vim para que tenham vida. E não é uma vida qualquer, uma vida em abundância, mas não é uma abundância meramente da prosperidade material egoísta. É a abundância que é capaz de ser distribuída à coletividade, né? Essa é a abundância da vida que Jesus propôs, né? E ele mesmo disse, né? Eu sou a vida, ou seja, ele, né? Enquanto vida. Eu entendo isso como espiritualidade. Eu entendo uma espiritualidade que sacraliza a vida. Eu acho que dá para pensar em outras formas de cristianismo, né? E a teologia da libertação, o Concílio Vaticano II, os evangélicos também com a missão integral, né? Entre outros movimentos que vêm ocorrendo no meio evangélico. Nós temos aquele pastor do Rio de Janeiro lá, do PSOL, agora não lembro o nome dele, Vieira, né? Sobrenome dele é Vieira. Henrique Vieira. Henrique Vieira, que está propondo uma outra espiritualidade, né? Nós temos um teólogo que faz uma leitura do Evangelho, da Bíblia, a partir o quê? Da visão do paradigma moderno. Não dá mais para a gente pensar a Bíblia, as questões da fé, sem considerar todas as conquistas que a humanidade fez na área do pensamento, na área Então, não podemos mais aceitar coisas como a Terra é plana, quer dizer, é um absurdo, né? Tem que ser uma espiritualidade que converse, sim, com a ciência, com a filosofia, com a história, com a política, mas, acima de tudo, eu diria sobre a sacralidade da vida, e essa é a espiritualidade que eu acho que, seja evangélico, seja budista, seja protestante, seja ateu, essa espiritualidade todos nós podemos e devemos ter. Muito bom, André. Queria saudar aqui nossa companheira de Janeiro, lá da Alagoas, gente. Olha, nós estamos aqui com o Brasil. Olha, tem pessoal de Registro, pessoal de Alagoas aqui, várias pessoas aqui de Araçatuba também. Mandar aqui um abraço, então, para Janeiro, o Jefferson, que é lá de Registro.
E também o Jefferson mandou uma pergunta aqui, só que nós não vamos ter tempo de respondê-la a todos, né? O Rodolfo queria me pegar aqui para poder falar, para eu desenvolver alguma coisa, mas não vai dar tempo, estamos chegando na nossa 1 hora. Então eu vou passar aqui a questão pro nosso amigo William, para ele estar colocando, né? Porque ele tem muito a ver, acho que todo mundo falou bastante agora sobre essa questão do pecado coletivo, né? Isso acho que foi muito bem abordado de diversas formas, né? E o Jefferson, ele faz uma pergunta interessante aqui, eu vou colocar aqui de volta, né? Qual a relação da ética protestante de Max Weber com a doutrina da teologia da prosperidade? A relação? A teologia da libertação teve alguma influência nas vertentes pentecostais e neopentecostais? Então, primeiro a questão do Weber, né? Para aqueles que não sabem, talvez não dominam o tema, nem eu sou um especialista no, mas ele faz um apanhado, uma leitura sobre a espiritualidade protestante como um fundamento, né, de desenvolvimento, de diálogo com o capitalismo, e ele, exatamente da legitimidade, ele fala um pouquinho sobre a questão dessa teologia mais calvinista, né, que é uma teologia da predestinação, de ser escolhido, e a escolha de Deus, para mim, faz com que, de alguma forma, se eu estiver falando bobagem, o André me corrige aí, como um bom filósofo, super conhecedor de Weber. Posso complementar depois. Sinta-se à vontade. Mas e essa perspectiva de que é legitimadora, não sei se que a escolha de Deus, de alguma maneira, escolhendo os seus escolhidos, né, fazendo aquele que seriam os seus escolhidos, teria entre as suas características, aqueles que são escolhidos, a prosperidade. Faria com que, de alguma forma, essa prosperidade legitimasse essa escolha diferencial. E, de alguma forma, essa marca da predestinação dialogaria muito bem com a questão do capitalismo a partir E acho que o pastor William... Beleza, voltamos. Então, assim, de alguma forma, eu acho que é interessante pensar em Weber, essa perspectiva dele, né, ética protestante, espírito capitalista, pensar numa perspectiva da adaptação, como o cristianismo ele dialoga, como o capitalismo como um todo, ele provoca uma metamorfose na essência do capitalismo, da essência do cristianismo. Então, se a gente analisar um pouquinho daquilo que o André estava dizendo, quando você tem, por exemplo, a grande explosão neopentecostal, o começo desse neopentecostalismo, que é no final da década de 70, começo da década de 80, você tem um final da ditadura militar, uma crise sistêmica, você tem 70% da população brasileira ganhando um salário mínimo, né? E existe mesmo o Brasil crescendo a 10% ao ano, 7% ao ano, o Brasil tinha uma crise econômica individualizada, mas aí você vem com um discurso muito bem citado aqui pelo André, que é um discurso de esperança, que é um discurso de prosperidade, que é um discurso de que você vai ter algum valor. No mundo onde você valor algum possui, aqui comigo você vai ter valor. E outra característica muito importante é que essa realidade no qual foi encarada na década de 80 e 90 é uma crise que ela se materializa muito forte agora no final do século, começo desse século, ditado, por exemplo, se analisar a perspectiva da modernidade líquida de Bauman, é que a gente tem uma crise de ser. Eu pertenço ao quê? Qual é o meu valor de existir? Aonde eu estou atrelado? Por que eu vivo? Aonde eu tenho algum tipo de significância? De repente, diante de uma crise econômica, diante de uma injustiça social latente, da onde eu olho para o meu filho e não vejo perspectiva de que ele seja
melhor do que eu e a minha vida deplorável na perspectiva de expectativa de viver algo melhor. Aí eu vou lá e pego e olho isso daqui e vejo essa perspectiva toda e de repente surge um discurso. Você aqui será muito próspero. Você aqui será brilhante. Você aqui terá valor no grupo. Agora você já não será mais um, você será o cara aqui dentro, você tem valor aqui dentro. Desde que você pague o preço com a sua própria vida, entregando os seus bens, a sua vida, o seu tempo. E hoje não é incomum a gente encontrar dentro das igrejas protestantes uma neurotização coletiva. As pessoas trabalham o dia inteiro com metas, vai à noite para o culto com metas de ganhar vidas, metas de multiplicação, meta de não sei o que lá, meta de arrecadação, meta... E esses processos neurotizantes fizeram com que a igreja adoecesse. Mas o discurso que ele gera, ele entranha no indivíduo de uma tal forma que ele não consegue desconectar da instituição, é que ele se sentiu pertencente. E se a gente repensar Weber, no sentido de que hoje, mais do que nunca, citamos aqui a perspectiva liberal. Se a gente pensar hoje nesse liberalismo, nesse neoliberalismo, ou quer que seja o nome que dê, quando a gente olha, por exemplo, um discurso contra a natureza como ministro da Agricultura dizendo, vamos aproveitar que a pandemia está aí, vamos destruir tudo agora, vamos passar o caminhão logo aqui, na coisa. Aí você olha para um ministro da Economia gritando e dizendo, olha só, vamos ajudar as grandes empresas, deixa as pequenas aí, que as pequenas dão prejuízo, vão dar apoio só para as grandes. Aí você vai lá e vê um presidente, com todo, não quero, achei que aqui não é muito tema disso, mas assim, que faz arminha e tem apoio da igreja, enquanto Jesus prega amor, misericórdia e prega respeito, e ele vai lá e prega numa cruz, já nos seus minutos finais de vida, encontrando com o bandido, diz para o bandido, hoje você estará comigo no paraíso, enquanto eu tenho uma igreja dizendo que bandido bom é bandido morto. Mas aí a gente tem que entrar numa perspectiva sociológica de entendimento disso, e muito a gente passa por Weber. Por quê? Por que essa igreja se tornou isso? Essa igreja se tornou isso porque ela é fruto do seu tempo. Como historiador, a gente vai pensar nisso. Ela é fruto do seu tempo. A igreja, a verdade é que enquanto a igreja protestante, que tinha algum tipo de dever de inclusão, dever de gerar consciência, dever de ser essa porta de conexão com o mundo, citado pelo André, porque hoje na favela o Estado não entra, a polícia não entra, e quando entra é para ser miliciano. E a igreja está lá, os neopentecostais estão lá, inclusive com arma na mão, falando palavrão e dizendo para a mãe de santo assim, ou você destrói tudo isso daí, sua não sei o que, sua vagabunda, e falando palavrões, em nome de Jesus aqui no meu morro não tem demônio. E esse tipo de cristianismo se adapta, eu não estou dizendo que isso é um problema do cristianismo, mas é como essa deformação patológica que o cristianismo provoca gera anseios, vamos pensar em nicho de mercado aí, na perspectiva religiosa, que faz com que a pessoa diz assim, epa, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E pensando no Weber, e aí eu vi que o menino perguntou, o rapaz, me desculpa, eu esqueci seu nome aí, que me passou a pergunta, pensando, o Jefferson, aí ele diz, menos Weber e mais Boff. Não, mas o Weber, ele não está dizendo que isso é certo ou errado, pelo amor de Deus, não julguemos Weber, porque o Weber não está dizendo que isso é certo ou errado, ele tá tentando compreender, porque países eram muito desenvolvidos protestantes, às vezes católicos eles não eram desenvolvidos, e porque o catolicismo era contra o lucro, a usura, e aí o protestante dizia, não, você é o escolhido, o outro não é, desce juros no cara, você é o escolhido. E essa é a marca. Então, ele não está dizendo que é isso para ser feito, né? Mas ele está diagnosticando uma consequência. Trazendo para contemporaneidade agora, como eu escutei hoje, inclusive, né? Não.
essa doença eu não pego, porque eu tenho fé. Essa doença eu comigo, né? Então, pois é, mas hoje em Araçatuba, existem 2 pessoas em estado gravíssimo que pegaram Covid na igreja. Em reuniões, desculpa, eu não sei qual a posição de vocês, mas para mim isso é completamente insano. E eu não consigo, não querendo ser mais marxista demais, mas eu não consigo achar outro fundamento econômico, que não seja o econômico, para justificar uma reunião presencial coletiva quando nós temos uma ferramenta como essa. Eu entendo, de novo, a necessidade de se comunicar, de se conectar, pessoal. Eu abraço, sou um cara profundamente afetuoso. Para mim, o modelo de espiritualidade, ela é afetiva, ela tem toque, eu tenho abraço, eu vou pegar o cara lá, isso é tudo maravilhoso, mas hoje a minha afetividade, o meu amor genuíno na espiritualidade aqui citada, deve ter responsabilidade com o outro. Quando eu abro, por exemplo, a internet, desculpa falar demais, a CNN, por exemplo, eu vejo um Coppola dizendo que tem que voltar à escola, porque as crianças não são pessoas de risco, eu percebo como há uma total desconexão com os senhores e senhoras, porque essas crianças vão voltar para a casa do vô, da vovó, das pessoas que são de risco, hipertenso, diabético, seja o que for, mas ele diz, não, eles não são de risco. Ele não consegue se conectar. E é o mesmo cara que está lá toda hora citando a Bíblia. Então, assim, como o cristianismo, pensando em Weber, na contemporaneidade, como o cristianismo, ele é literalmente sugado pelo vento do capitalismo, gerando individualismo, insensibilidade ao outro, e como o tema já está dizendo aí, gerando uma injustiça social legitimada religiosamente por muitas igrejas e por muitos movimentos. Não é à toa que uma das principais bases desse governo tem a sua origem, os seus 2 pés cravados nas grandes igrejas protestantes brasileiras. O bacana é quando a gente tem tanta gente assim com tanto conteúdo, é que todo mundo fala bastante e o tempo acaba passando muito rápido, né? Então eu vou pedir desculpa eu falar demais. Desculpa, de forma alguma, William, foi fantástico. Eu me incomoda. Aqui, fiquei. Nossa, não, é um tema que eu acho que a gente vai ter que marcar mais, porque a segunda parte da pergunta do Jefferson a gente não vai nem conseguir tocar. E se a gente começar aqui, a gente vai mais 1 hora, né? Mas eu acho que foi muito bacana, né? Eu vou pedir agora para todos fazerem aí, começando agora do contrário, pelo André, fazer as considerações finais dele, se despedindo, para a gente estar encerrando. Já estamos com 1 hora e 7 minutos aqui, né? Então foi tão bom assim que passou rápido, muito rápido. Ok, eu queria primeiro dizer que foi um grande prazer, assim, esse debate aqui. Eu fiquei muito feliz de participar com pessoas com uma mente tão brilhante como a de vocês e com tanta boa vontade, né? Aliás, com aquela a virtude, né, que Deus procurava, né, que era o quê? A boa vontade entre os homens, não é isso? Né? Que o Evangelho diz, né? Então, o que a gente está precisando é disso, é de boa vontade entre os homens. Para quê? Para compreender, né, o próximo, para abraçar o próximo, como disse o William, né? E a gente tá louco, com certeza, né, para poder abraçar afetuosamente, né, fisicamente, mas infelizmente esse não é o momento que o nosso afeto vai ter que ser na base realmente da virtualidade, mas das ideias boas, das ideias que a gente pode semear entre os homens, e acho que a rede está aí para a gente fazer isso. Então, assim, queria muito agradecer a oportunidade de participar disso aqui, desse debate aqui, e dizer que a espiritualidade, ela não é só dos evangélicos, ela não é só dos católicos, não é só dos budistas. A espiritualidade é uma questão humana, e é uma questão que diz respeito à vida. Tá? Por isso esse quadro se chama Espiritualidade Humana. Maria, você vai fazer a despedida agora, você não falou nada. É isso que eu ia falar. Eu faço questão da Maria fazer as palavras, trazer suas palavras de encerramento, porque eu gostaria muito de ouvi-la.
Então, né? Mas foi muito bom ter ouvido vocês, viu? Foi muito bom mesmo. E aí o William falou que não sabia nada, né, do Weber, né? Quase nada, e falou muito bem, né? Obrigado. Não que eu conheça, assim, mas pelo que você falou com propriedade. Mas eu não falei, mas foi assim um prazer, né? Assim de estar aqui, porque eu acho que essa voz, a voz do André, do William, do Rodolfo, do Ceslau, é a minha voz também, é a voz de todos, né, que estão aí procurando se encontrar mais com Deus, porque é no encontro com Deus que a gente se encontra com o irmão, né? É porque a gente anseia, né, por ser um, assim, mais humano mais completo, é por isso que a gente procura a religião, né? Então, eu me sinto satisfeita de estar aqui, presente, junto de vocês, e toda semana tem lives, né, o reverendo? E a gente participa uma outra vez. Mas foi bom ter ouvido vocês, eu acho que para quem assistiu aí, contribuiu bastante, e para mim também. Então, muito obrigada, Deus abençoe a todos. Amém. Foi muito gratificante participar de homens tão ilustres, né, que pensam na construção de um mundo mais justo, mais fraterno. O Brasil é um país incrível, né? Mas só que não é levado muito a sério, como diz o De Gaulle. Né? Quando ele veio nos anos 70 para o Brasil, perguntaram a ele o que ele achou do Brasil. Ele disse, é um país muito, muito bonito, maravilhoso, só que não é levado a sério. E que aqui acontece um antagonismo, né, que se mistura. Como água não se mistura com fogo, por exemplo, nós temos no Congresso Nacional, né, a turma da bala e da Bíblia andando junto. Né? É coisa incrível, né? Como dá para ter os que defendem a vida, né, juntar as duas turmas. Né? Mas para mim, foi muito gratificante participar junto com vocês para pensar, e acho que o mundo que nós buscamos, né, é um mundo mais justo, mais humano. Né? E isso é que importa. Isso é que importa. Né? Muito obrigado, Cesal. Rodolfo? Boa noite. Eu estava fazendo uma reflexão aqui, né? Eu estava pensando assim, que loucura que é o capitalismo, né? Porque ele cria um lado explorado e um lado explorador, né? Assim, a lógica capitalista é assim, e isso gera lacunas culturais, sociais, tudo, e as igrejas, eu não vou colocar aqui o cristianismo, vou colocar as igrejas, foram preenchendo essas lacunas e foram adquirindo alguns privilégios, entenderam alguns privilégios, né? Poxa, eu consigo me sustentar, então ela passou a ser meio, né? Deixou de ser fim, passou a ser meio. E aí é tão assim que o capitalismo entrou no conceito, e dentro de um pouco do que o Ceslau falou, né, essas igrejas escravizaram Deus para elas, para poder, né, servir a quem interessar possa, né? É uma loucura, né? Assim, eu tô falando, vocês entenderam o que eu tô falando conceitualmente, né? Eu falo assim, é uma lógica meio perversa demais pro. E nesse momento, acho que o momento é esse de refletir mesmo, né, Paulo? A gente está vivendo crise sanitária, crise econômica, crise de liderança, crise social, e a gente tem que refletir isso mesmo. A gente tem exemplos formidáveis que a gente fala assim, que pisaram na terra, desde dos divinos aos mais humanos, e a gente ainda hoje tem que tentar provar que esse vírus não é uma gripe, que a terra não é plana, né, André? A gente tem que. Então a gente vive um momento. Eu acho que essas discussões são muito valiosas, e eu queria agradecer, né? Vocês poderem, né, não só eu estar participando aqui, mas acho que todo mundo em casa, poder refletir um pouco sobre isso, né? Para não sucumbir a essa lógica nefasta do capital que distorce ideologia, que distorce religião, que distorce a humanidade. O humanismo em si se torna perverso. Queria agradecer, então, demais essa oportunidade, viu? Obrigado, Paulo. Obrigado, William. Ceslau, um prazer revê-lo. Maria. André, prazer revê-lo também.
Espero que a gente se encontre. Eu não contribuo muito, mas eu aprendo pra caramba. Opa, imagina, contribui muito. Para com isso, Rodolfo. De forma alguma, Rodolfo, com certeza essas palavras são sempre muito importantes, tanto na terça-feira como agora, né? Bom, eu, para não dizer que eu não falei nada, então só para dar uma introdução muito rápida em relação a essa questão, quando o Jefferson fala, né, sobre a teologia da libertação e suas influências, eu não vou fazer nenhum exame alongado disso, mas me parece que toda teologia, toda ideologia, tudo o que se vai se construindo em termos de sociedade humana, ela sempre provém de crises, né? Toda crise. Hoje, em tudo isso que se falou, a gente conseguiu reconhecer até, né, essa crise da década de 80, que deságua, de certa forma, ou dá força a esse neopentecostalismo, né? Mas a própria teologia da libertação, ela é um movimento latino-americano. Não sei até onde ela teve influência, por exemplo, na teologia da missão urbana ou a missão integral, né? Mas ela mesma, então, e ela mesma teve influência de uma outra teologia, né? Que é a teologia da esperança de Moltmann, né? Que por sua vez, isso pouca gente sabe, né? Que a Moltmann foi influenciado, acredite se quiser, por um teólogo do final do século XIX para início do século XX, né, que escreveu um livro, eu vou falar em português, né, que é Teologia das Dores de Deus. Né? Então, nesse sentido, todas essas crises que nós estamos passando agora, que não é uma crise, nós estamos passando diversas crises ao mesmo tempo, né? Quem sabe se isso realmente vai poder nos trazer agora novas ideias para um mundo melhor. Porque eu estava conversando pouco antes de entrar na live agora, dentro da pandemia, das perspectivas que se tem, realmente o que nós podemos sentir é que Gaia está usando essa pandemia e outras possibilidades que tem por aí. Depois talvez Rodolfo pode estar falando conosco na terça-feira sobre isso, como anticorpos, tá? Porque existe um vírus que está acabando com ela, e esse vírus se chama homem. Então, muito obrigado a todos, grande abraço a todos, e até segunda-feira com mais um Ata Papo, Povo do Campo, Campo do Povo.